logístico, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Saque Logística, onde hoje nós vamos tratar sobre um dos termos mais importantes na logística de transportes, que é o Last Mile. Para você que não conhece, você está na plataforma digital de aprendizado do Saque Logística, onde nós estamos presentes no site, no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn com conteúdos diários sobre logística para que você possa melhorar os seus resultados, tanto nos seus estudos quanto no seu âmbito profissional. E o que nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje? Primeiramente, nós vamos saber o que é o Last Mile, vamos tratar sobre o conceito desse termo, entender a sua relação com o serviço ao cliente prestado pela empresa, quais são os impactos ou a importância do Last Mile na logística e como que nós podemos otimizar este processo, essa etapa da logística dentro das nossas atividades. Beleza? Então, vamos lá direto para a aula. O que é o Last Mile? Last Mile é um termo do inglês que traduzido significa a última milha. É um termo utilizado para caracterizar a última etapa do processo de entrega de um produto. Em outras palavras, é o percurso final do produto saindo da empresa para o cliente. Então, vamos entender como que realmente é o Last Mile. Vamos pensar que isso aqui é uma empresa e aqui nós temos o cliente, que faz as relações comerciais. Aqui um fluxo do produto e esse fluxo é feito através de um transporte. Então, basicamente é isso. O Last Mile é quando o produto sai de posse da empresa, entra dentro de um único transporte e desse transporte ele passa a chegar até o cliente. Vai existir os casos onde esse produto já não vai estar mais em posse da empresa. Pode estar em posse de um centro de distribuição, um ponto de apoio, mas nesse caso também configura como Last Mile, porque mesmo estando num centro de distribuição ou num ponto de apoio, ele ainda está de posse da empresa que está fazendo a venda do produto. A partir do momento que ele sai desse último ponto em direção ao cliente, é que é considerado o Last Mile. Beleza? E vamos então entender outros dois conceitos para que talvez o conceito do Last Mile seja melhor entendido. Que aqui nós temos o conceito do First Mile, o Middle Mile e vamos colocar aqui também o Last Mile. Aqui First Mile é a primeira milha, que poderia a gente caracterizar como o começo. O Middle Mile seria o meio e o Last Mile seria o fim. Tudo isso aqui relacionado a transporte de produtos. Vamos então a um exemplo. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com uma empresa que é importadora de produtos da China. Nós estamos aqui no Brasil. Vamos imaginar que o cliente está em Minas Gerais. Então, o produto, vamos imaginar um produto acabado, um produto sem que não vai ser necessário nenhum tipo de processo. Ele já vai sair pronto lá da China até chegar no cliente. O cliente está em Belo Horizonte. Vamos colocar aqui. Então, quando o produto sai pronto lá da China em direção ao Brasil, nós podemos falar que é a etapa do First Mile. Quando ele já está aqui no Brasil, vamos imaginar que ele chegou lá no Porto de Santos. Então, esse produto, ele está lá em São Paulo. Então, ele sai de São Paulo em direção a Minas Gerais. Vamos imaginar que ele chegou lá em... vamos imaginar que ele chegou em Contagem, por exemplo. Vamos colocar aqui, Contagem. Por algum transporte. E depois de Contagem, ele foi para um ponto de apoio em BH e depois ele foi lá para o cliente.
Então, toda essa etapa aqui envolve esses fluxos de transporte. Então, o produto saiu lá da China para o Brasil. Essa primeira etapa do transporte é considerado o first mile. As etapas, vamos dizer, medianas, antes da última etapa, como a gente aprendeu que essa aqui seria o last mile, essa aqui nós podemos chamar de middle mile, que é as etapas do meio do processo. Então, a primeira etapa, o produto saiu lá da China, veio para o Brasil, desembarcou lá no Porto de Santos, de lá ele pegou um outro transporte, foi até um centro de distribuição da empresa em Contagem, já no estado de Minas Gerais. Desse centro de distribuição em Contagem, ele partiu lá para um ponto de apoio em BH, que já está próximo ao cliente, que está na cidade de Belo Horizonte, e desse ponto de apoio até chegar ao cliente é que se caracteriza o last mile, que é aquele último percurso do produto que está em posse da empresa e vai para o cliente, beleza? Então a gente aprendeu aqui 3 conceitos que eles configuram as etapas do transporte, desde o ponto inicial até o ponto final. Lembrando que nós estamos falando de produtos acabados, não estamos falando de transporte de matéria-prima que vai chegar na empresa, vai ser processado, vai ter algum tipo de mudança, algum tipo de adaptação, não. Nós estamos falando de produto final, beleza? Quando tem processo, aí já configuram um outro processo. E como que o last mile tem relação com o serviço ao cliente? Vamos imaginar aqui, serviço ao cliente. É todo o processo da empresa envolvendo marketing, vendas e logística, com o objetivo de que o cliente tenha a melhor experiência com a empresa. O que isso quer dizer? Através do marketing, a empresa consegue atrair os clientes, mostrar aos clientes que ela tem um produto, que as condições do produto determinada, o cliente passa a ter conhecimento da empresa. Através de um canal de vendas, o cliente pode fazer as compras dos produtos, escolhendo forma de pagamento que seja mais adequada, meio de faturamento. E temos também a logística, que é como que a empresa vai fazer para que o produto chegue na posse do cliente. É uma das etapas operacionais mais importantes aí da empresa. Então, o last mile está diretamente relacionado com essa etapa aqui da logística. Por quê? Como nós falamos, por ser a última etapa do processo de transporte, geralmente é aquela etapa onde a gente tem a rastreabilidade. Ou seja, hoje quando a gente faz uma compra, principalmente na internet, as empresas já passam para a gente um código onde a gente pode estar pesquisando, sabendo onde está o produto, quando que o produto vai chegar, qual foi o prazo que foi estipulado. Então já o cliente ali já passa a ter esse tipo de informação em relação aos prazos, ele passa a acompanhar esse processo de entrega. Então tem uma enorme importância, pois já aumenta a ansiedade do cliente em ter o produto para que ele possa estar utilizando da maneira como ele deseja. Então tem uma importância muito grande, porque é no processo do last mile que tem que cumprir o prazo que foi estabelecido. Além disso, aí tem a importância que os prazos são menores. Ou seja, todo aquele percurso maior, ele já foi, ele já aconteceu. Então agora é a última etapa, o prazo é mais curto, a complexidade é maior, as entregas da transportadora são maiores. Então tem essa importância, essa complexidade tem que ser muito bem entendida e executada pela empresa que vai ser responsável por esse transporte, porque nós estamos falando de um bem que é o que o cliente deseja e que tem que ser atendido dentro do que foi acordado na relação comercial entre cliente e empresa. E mais importante do que entregar é a condição que o cliente vai receber esse produto.
a embalagem tem que estar numa boa condição, as funcionalidades, o aspecto físico do produto tem que estar em perfeito estado de condição. Senão, também vai caracterizar um processo uma falha no processo do last mile. Por quê? Quando a empresa responsável por essa última etapa do processo, ela recebe o produto, ela tem que avaliar se o produto está em condição ou não está, porque ali ela já pode cercar algum tipo de falha, algum tipo de defeito antes que o produto chegue na posse do cliente. É muito melhor uma empresa se responsabilizar pelo um atraso na entrega, garantindo que vai chegar um produto de boa qualidade na mão do cliente, do que ela simplesmente garantir o prazo de entrega, entregando um produto com funcionalidade com defeito ou com algum tipo de dano. Então, quem são os responsáveis pelo last mile tem que fazer vamos dizer assim, esse checklist, essa inspeção visual no produto que ele vai estar transportando e garantir que essa última etapa seja feita com segurança e dentro do prazo. Beleza? Então, o last mile tem um impacto muito forte no serviço prestado ao cliente pela empresa. E muito além dessa questão operacional do last mile, dele entregar o produto dentro do prazo, com as condições, com as especificações que o produto que foi acordado entre a empresa e o cliente, ele tem um impacto muito forte na logística das empresas. Hoje as empresas já tratam a logística como um setor, como uma área de responsabilidade, e o last mile tem um impacto muito forte na logística. Por quê? Hoje os custos logísticos ,60% deles está relacionado aos transportes. Então vamos imaginar que a empresa gasta 100 mil com logística. Desses 100 mil, 60 mil é com transportes. E desses 60 mil, isso varia de empresa para empresa. É estimado que de 30% a 50% está relacionado ao last mile. Ou seja, dentro de todos os custos que a empresa gasta com o transporte, praticamente metade dele está relacionado com o last mile, que é essa última etapa. Ah, mas por quê? Vamos imaginar então que 50% aqui é o custo da empresa. Então 30 mil é com last mile, os outros 50% é as outras etapas do processo. Vamos imaginar, aquelas primeiras etapas do transporte, vamos imaginar lá da China para o Brasil, geralmente esse transporte é feito no modal marítimo ou aquaviário, é feito através de navio, de containers, porta-container, e o frete é muito menor, porque a capacidade do veículo é de transportar em milhares de containers de uma só vez, então eles conseguem ter um frete menor. Quando chega aqui no Brasil, chega lá no porto, esse produto é transportado geralmente por carretas de capacidade maiores também, que vai fazer o transporte, vamos dizer assim, interestadual entre os estados. Então, ele também vai ter um frete menor em relação a um transporte intermunicipal, onde é dentro de um mesmo município, onde vai ser um veículo menor, onde ele vai ter muito mais trânsito, ele vai ter muito mais complexidade, ele vai ter muito mais entregas, ele tem que rodar muito mais. Então, isso caracteriza o last mile como uma das etapas mais caras do transporte. Tem que ter mais efetivo, mais veículos, a complexidade é maior. Então, por isso que ele representa o maior percentual. Metade do percentual do que é gasto com transporte fica com o last mile. Entendendo esse custo, a importância dele, como que a gente pode otimizar, como é que a gente pode melhorar esse processo? Primeiramente, opções
principalmente relacionados a transporte. A gente sabe, principalmente nos grandes centros, a gente sabe que o trânsito, as movimentações são muito complexas, às vezes até caóticas. Então, quanto mais opções de transportes a empresa tiver, melhor ela vai atender esses prazos estabelecidos com o cliente. Por exemplo, se nós estamos falando de um produto de dimensão menor, talvez ele possa ser entregue através de motocicleta, bicicleta, carro de passeio. Se é um produto maior, vai utilizar um furgão, uma minivan, nós vamos aproveitar um transporte compartilhado, parte dele vai ser feito de metrô, de trem. Então existe uma série de opções de transporte que pode ser utilizada no meio intermunicipal para que a empresa possa escolher, de acordo com as características do seu produto, a melhor opção. Então é interessante que a empresa tenha conhecimento dessas opções e quais são os prós e contras de cada uma delas, para que ela possa tomar a melhor decisão. Muito importante também é a comunicação. Aqui nesse caso com o cliente, é importante conhecer o seu processo e passar informações corretas para o cliente. Passar informações erradas ao cliente pode gerar um sério risco ao que o cliente vai avaliar da empresa, em relação a toda a experiência que ele teve. Então é importante manter uma comunicação com o cliente, saber até onde está errando, pedir um feedback do cliente em relação ao processo para que possa estar em constante melhoria. E diferentes serviços de transportadoras. Hoje as empresas já viram que isso é um custo muito grande, é uma complexidade muito grande, então grande parte das empresas terceirizam essa etapa do processo porque outras empresas visualizaram essa oportunidade, esse grande desafio que é a logística de transportes e passaram a prestar esse tipo de serviço para as empresas. Então é importante as empresas conhecerem as empresas de transporte que prestam esse tipo de serviço, cada uma tem sua estratégia, então ela entender qual é aquela que vai melhor encaixar com as estratégias da empresa e para que possa atender o seu cliente da melhor maneira possível. Beleza? Então, pessoal, é isso. Se você gostou dessa aula, peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Eu peço que se inscreva no nosso canal. Se esse conteúdo pode ajudar alguém, peço que você compartilhe. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão? Deixe seu comentário aqui. Fique sempre conectado com a gente naquelas redes que eu falei lá no início. LinkedIn, Facebook, Instagram, todos os links estão aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Um abraço e até a próxima.